Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso Deus, continuaremos o estudo das lições bíblicas, primeiro trimestre de 2021, da classe dos adultos, da faixa etária dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente estudaremos a lição de número 6 para o dia 7 de fevereiro de 2021, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática nos diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Versículo 13 está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus, Ele é
absolutamente santo. Aliás, sua santidade ela é infinita e inigualável. Ele é santo em sua essência e natureza. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. E a vontade de Deus é que nós cristãos, todos nós, reflitamos esse caráter de santificação no nosso modo de vida, na nossa maneira de viver. Portanto, de uma forma muito breve, nós estudaremos o que é ser santo e qual é a necessidade de se viver uma vida santa, dedicada, voltada para Deus. Já destacamos no ponto central que na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida cristã, sim, é preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a santificação, com a ética do Espírito Santo. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, ele nos apresenta a santificação no Antigo Testamento. Ora, a ideia de santificação, a ideia de santidade no Antigo Testamento é de separação de pessoas, lugares, coisas e objetos para o serviço sagrado, para o serviço do Senhor. Separar do que é comum ou separar do que é imundo. Com qual finalidade? Para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico capítulo 10, versículo de número 10. Ora, e o que seria então o profano? É simples, o profano é algo ou alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 26. O verbo kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte no hebraico, é usado com a finalidade de incluir os seus derivados ou incluir em seus derivados, tendo como ideia principal a separação do uso comum para o serviço de Deus. Santificar, portanto, é consagrar para o serviço de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 1. Este processo de santificação, nós também precisamos pensar na consagração, pois a palavra consagrar é uma investidura para funções específicas, sagradas, dedicadas ao serviço de Deus. Levítico, capítulo de número 27, versículos 28 e 29. Eu quero ler esse texto com você. Levítico, capítulo de número 27, versículos 28 e 29. Assim está escrito o texto sagrado, versículos 28 e 29. Todavia, nenhuma coisa sagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa
santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Mas além da ideia de consagração, nós também precisamos entender a relação direta que há de santificação no Antigo Testamento com a palavra purificação. O termo taor no hebraico, puro, limpo, derivado do verbo tae, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico, apresentam a mesma base de significação, a mesma base de significado. Tanto a palavra taor como a palavra kadosh se aplicam à santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3, Abacuque capítulo 1, versículo 13, como também se aplicam esses termos às pessoas que se aproximam de Deus e se purificam de todo pecado e idolatria. Sim, quando a mulher se aproximam de Deus, estão buscando a santificação e, neste processo, passam pela purificação de todo pecado e de toda idolatria. Salmo 51, 10, Ezequiel 36, 25. Já o termo grego equivalente a tae, na Septuaginta é catarizo, que significa tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é hagiazo, santificar, consagrar. O adjetivo hagios, santo, traduz 20 palavras hebraicas no Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh. Esses termos são frequentemente utilizados no Novo Testamento, evidenciando assim a importância da santificação, da consagração e da purificação de todos que se aproximam de Deus e de tudo que é dedicado ao serviço de Deus. Sintetizando este tópico, o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus origina-se no próprio Deus. Aliás, essa santidade, ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Sim, Deus, ele é santo. Exigia a santidade do seu povo no Antigo Testamento e também exigiu santidade do seu povo no Novo Testamento. E, detalhe, no Novo Testamento perceberemos claramente que esta santificação neotestamentária do Novo Testamento, ela é obra, ela é ação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, o Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, iguais em glória e iguais semelhantemente em majestade. Mateus capítulo 28, versículo 19, de maneira que
a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. A coexistência e a comunhão existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distintamente falando, bem como da Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é fundamental para o processo de santificação na vida do homem, na vida da mulher, que se dedicam ao serviço, à obra do Deus Todo-Poderoso. Logo, são as três pessoas que atuam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três atuam na obra da redenção, na obra da salvação, implantando em nós, efetuando em nós o seu querer através da santificação. Ainda pensando nisso, pensando nesta santificação do Novo Testamento, não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico, ou seja, no Antigo Testamento. Os homens precisavam passar por rituais, oferecer processos e participarem de processos ritualísticos no que diz respeito à sua purificação. Mas no Novo Testamento nós não precisamos de rituais de purificação. Por qual razão? Por quais razões? Pois bem, a santificação, primeiramente, precisamos entender que pode ocorrer de maneira instantânea quando o pecador recebe a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sim, quando o homem reconhece a sua fragilidade, quando o homem reconhece que é pecador e que precisa da graça e da misericórdia de Deus em sua vida, quando ele aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a santificação já pode ocorrer na vida dele de maneira instantânea. Aliás, ela já é efetuada no que diz respeito à separação. Ele está se distanciando do mundo, se afastando do pecado e dizendo que quer se dedicar a Deus. Aliás, precisamos também compreender que esta santificação, chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador, sim, ele agora sai da condição de pecador para homem santificado, separado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2. Ora, ela pode ser instantânea, mas também ela é gradativa no nosso relacionamento diário com Deus, através de meditação da santa palavra, que o próprio Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é um relacionamento diário onde nós priorizamos palavra de Deus e consagração e oração. E a nossa vida vai sendo mudada, transformada, santificada, de maneira que cada vez mais nos parecemos com Cristo. E como todos nós sabemos, isso é obra
do Espírito Santo que passa a habitar no coração de cada crente. Sim, a natureza desta santificação é a obra, é o agir, é o Espírito Santo que habita em nós e que nos estimula, que nos incentiva, que nos instiga a buscarmos a face do Deus Todo-Poderoso, para que possamos cada vez mais nos parecermos com Ele, com seu Filho Jesus Cristo. Quando observamos também a santificação no Novo Testamento, facilmente compreendemos que ela é uma necessidade. Aliás, o texto base da lição, o apóstolo deixa bem claro, o texto áureo da lição, o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Percebamos que a santificação, ela não é opcional, ela é necessária para a vida cristã. Sim, a nova vida em Cristo é o novo nascimento. João capítulo 3, versículo de número 3. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso também se aplica à vida espiritual. Nos convertemos, aceitamos a Cristo, ou melhor, nos entregamos a Cristo e Ele nos aceita, nascemos de novo. Mas o nosso crescimento precisa e deve ser contínuo, espiritualmente falando, pois, apesar da santificação ser instantânea, ela também é progressiva, gradual, paulatina. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 18. A salvação em Cristo, ela é acompanhada da santificação. Isso aqui precisa ser deixado claro, meus irmãos. A salvação em Cristo deve ser acompanhada da santificação. Não fomos chamados para permanecermos na mesma forma de viver, com a mesma forma de viver diante de nos entregarmos a Cristo. Aceitamos a Cristo no processo da salvação, nós estamos em santificação dia após dia. E o agente dessa salvação é o amigo, o nosso Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Sim, e como todos nós sabemos, a vida cristã, ela é uma carreira. E nesta carreira precisamos estar progredindo, avançando, crescendo, inclusive no processo de santificação, até alcançarmos, com a ajuda de Deus, o estágio de santidade, quando formos arrebatados juntamente com a igreja do Cordeiro. A santificação progressiva nos torna mais semelhantes a Cristo, de maneira que, usando as palavras do apóstolo Paulo, o mundo vê em nós o brilho, o reflexo de Cristo. O mundo sente em nós o bom cheiro de Cristo. O mundo vê na igreja Cristo Jesus, mas precisamos viver em santificação. Logo, santificação não é um tema secundário, não é um tema que deve ser desprezado ou esquecido, muito menos negligenciado. Santificação
é uma necessidade, pois sem ela ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor, o nosso Salvador. Sintetizando este tópico, no Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Já no terceiro e último tópico da nossa lição, a santificação, ela não pode ser meramente uma teoria, não pode fazer parte dos tratados teológicos e ficar apenas no campo das ideias. Não, a santificação deve ser aplicada à vida do crente. E isso nós vamos observar, sobretudo, quando Cristo está trabalhando, atuando na sua igreja, desde a partir dos apóstolos até os dias da igreja primitiva, e ao longo dos séculos nós vamos observar que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E as epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa, santa diante de Deus e diante da sociedade. Com outras palavras, a comunidade cristã, a comunidade de Jesus, a igreja de Deus, ela precisa ser santa para que todos vejam que Cristo é bem representado na terra através da sua noiva imaculada, santa, que anuncia as boas novas de salvação. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 13 ao 16, não é diferente. A recomendação do apóstolo Pedro não é diferente. Ele está mostrando para os crentes que precisam viver em santificação o status de Israel como propriedade peculiar, particular, própria de Deus. Ele vai dizer que reino de sacerdotes e nação santa. Ele é revigorado pelo apóstolo Pedro. Pedro está dizendo, meus irmãos, querida igreja, nós somos reino de sacerdotes e nação santa, separada, consagrada por Deus e para Deus. E isso ele reforça para a igreja. O ensino do apóstolo Pedro mostra claramente que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo para os próprios crentes e principalmente para o mundo. Ora, a mesma necessidade que a igreja da época de Pedro tinha de viver em santificação, buscando a santidade, é uma realidade da igreja de Deus no século 21. Aqueles irmãos da época de Pedro que vieram do paganismo são agora norteados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo que vive neles e que por isso renunciaram às práticas pecaminosas nas quais eles viviam mergulhados. Ora, a igreja de Cristo também precisa entender isso. Fomos chamados por Ele, separados por Ele, para vivermos em santificação. Não é possível a igreja de Cristo comungar com as práticas indecentes e imorais deste mundo. Por isso
que Pedro, a exemplo de Paulo, estão sempre estimulando, fortalecendo e exortando a igreja a viverem em santificação. E hoje nós também somos constantemente chamados pela palavra, convocados pela palavra, direcionados pela palavra para buscarmos ou vivermos uma vida santa. João 17, o próprio Jesus falou: santifica-os pela palavra, a tua palavra é a verdade. Mas além desta santificação pela palavra, que diga-se de passagem, deve ser prioridade nos nossos cultos, nas nossas reuniões, a palavra deve ser prioridade. Mas além da santificação pela palavra, também somos santificados pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 12. E claro, como já falamos, somos santificados também pelo próprio Espírito Santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Donald Jim afirma que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito, isso aqui é muito forte, e é o efeito real da salvação, através do qual a vida de Cristo permanece na vida e no caráter do crente, do cristão. Isso está muito longe de violência doméstica, de mentiras, de palavrões, de intrigas, de mexericos, de profanações, de tantas outras coisas, de tantos outros pecados. Uma vida de santidade e cheia do Espírito Santo mantém distância dessas coisas, dessas práticas. Deus, Ele é santo. E olha o que o apóstolo Pedro falou: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E tem um detalhe, Pedro vai dizer: santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Por isso, Deus exige santidade do seu povo. Ele é santo, logo a igreja também precisa ser santa. Nós precisamos ser santos para a glória do nome de Jesus. Por fim, chegamos ao terceiro e último subtópico do terceiro tópico. Afinal, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo, a palavra vem do grego ethos, hábito, costume, e aparece somente uma vez no Novo Testamento e é empregada no plural, usada pelo apóstolo Paulo, quando ele disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado. Detalhe, à luz das sagradas escrituras. Não é à luz do que eu acho, não é à luz do que eu penso, não é à luz daquilo que eu acredito, não. É à luz das sagradas escrituras, da palavra inerrante e infalível de Deus. Portanto, na ética cristã, quando falamos, trata-se da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo
ele tem implicações diretas, éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas. Viver de acordo com a ética do Espírito em santidade agrada a Deus e às pessoas, pois por meio de nossa conduta, seguindo a orientação do Espírito, seguindo os preceitos da palavra de Deus, até os incrédulos glorificarão a Deus. Mas isso só é possível quando nos comprometermos com a ética do Espírito Santo, quando vivermos verdadeiramente em santificação para a glória do Todo-Poderoso. E assim, nós sintetizamos o terceiro tópico afirmando que o Espírito Santo, ele é a fonte da santidade segundo o padrão de Jesus Cristo. E agora nós finalizamos esta lição, na qual aprendemos sobre a santificação, sobre o significado da santificação e vimos a sua importância e a necessidade dela. Aprender sobre isso, evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas, pois a santificação, definitivamente precisamos entender isso, é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nós finalizamos, mas já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.